Ela nunca tinha classificado para a fase final, né? Que é como se fosse a Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, o pessoal fala. Só tinha jogado eliminatórias e nunca tinha classificado. Então, a de 2008 foi a primeira que eles se classificaram. E aí eu fiz o primeiro gol da história da Polônia numa Eurocopa. Depois eu brinco sempre que vai passar 50 anos, vai ter aquelas perguntas do show do milhão. Quem fez o primeiro gol da Polônia numa Eurocopa? Vai estar os nomes lá, o meu nome vai estar. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui para mais um episódio do nosso querido Várzea Executiva. Hoje, como sempre, temos um convidado mega especial. Eu não vou dar nenhum spoiler como nunca, quem faz a apresentação é o Salgueiro, mas já posso dizer para vocês que ele teve a honra de vestir o manto sagrado, gente. Só dele ter vestido o manto sagrado, eu já devia estar de joelho aqui, mas não vou dar mais do que isso. Essa é a primeira surpresa. Segunda surpresa, com muita satisfação, a gente apresenta o nosso mais novo parceiro, é o Cajuína, da marca Maturi, que vai estar com a gente daqui para frente. Muito obrigado para a galera da Maturi. É um suco de caju adocicado, só que sem nenhum tipo de açúcar, super natural. Recomendamos, já bebemos bastante, se eu tiver que sair no meio, é porque eu bebi bastante já disso aqui. Então, boa sorte para nós, vamos em frente. Cajuína, muito obrigado. Salgueiro, com você agora. Então, mais um, tamo junto. Bom, antes de apresentar o nosso convidado, até aonde de apresentar o nosso convidado, que você já deixou mais ou menos. Já deu um spoiler já. Eu queria falar até um resuminho da Cajuína. Boa, né? boa. Eu tô vendo aqui que ela é feita 100% de suco de caju clarificado e rica em vitamina C, e é tudo aquilo que a gente gosta de beber e de uma maneira leve. Toda vez que a gente bebe a Cajuína, né? Essa marca, eu percebi a diferença, que ela não é aquela coisa enjoativa. Eu tô aqui tomando a minha, já tá quase no final. E realmente vale a pena, viu? Porque é aquela coisa leve, sabe? Aquela coisa que tem a vitamina C, mas é levinho, não fica aquele peso, aquela coisa muito doce. Maravilha. E vai ser nosso parceiro. Vamos falar do nosso convidado de hoje. Vamos lá. Ele é um ex-jogador profissional, mas não parou de jogar futebol ainda, né? Ainda tá na ativa. E atualmente a gente sabe que a várzea cresceu muito, né? Então, você imagina, o ex-jogador profissional hoje tem a possibilidade de mostrar todos os seus talentos, né, na várzea. Então, isso agrega muito valor à várzea e o pessoal gosta de ver jogador profissional. Atrai público. E ele jogou por ordem de grandeza, vou falar, tá? Eu já sei qual é o primeiro, por ordem de grandeza. Quer que eu fale o primeiro? Pode falar. Corinthians! E jogou também no Flamengo, que também tem uma grandeza. Mas por ordem de grandeza, primeiro o Corinthians e depois o Flamengo, né? Perfeito. E teve a oportunidade de jogar na seleção da Polônia. Legal isso aí. A gente estava até batendo papo aqui, ele arrisca aqui umas palavras em polonês, realmente. Ele vai ensinar vocês a contar em polonês, logo, logo, vocês vão ver. E ele também é comentarista do programa Samba Gol. Verdade. Mais um detalhe importante. Nós estamos recebendo aqui o Roger Guerreiro. Obrigado, Roger. Boa. Obrigado por ter vindo, é um prazer imenso receber você. E a gente gostaria que você falasse um pouco, da tua história. Inicialmente, assim, antes de você falar da sua história, o que é você fazer a transição de jogador profissional para o estúdio? Que agora você também agora é comentarista. Agora você é artista. Primeiro, um prazer estar participando aqui do Obrigado, Várzea Executiva. Já cheguei a acompanhar alguns episódios aí, gosto muito do trabalho de vocês e obrigado pelo convite. Obrigado você. Essa transição, ela foi, assim como tudo na minha vida, foi acontecendo de uma forma rápida e inesperada, natural e também inesperada. Você não programou nada? Não programei nada. Coisa foi acontecendo. Não, hoje, né, já estou há quase 2 anos como comentarista lá no Samba Gol, da Transcontinental. E eu cheguei como um convidado. Cheguei como um convidado do programa, assim como hoje sou convidado aqui de vocês. E aí o pessoal, na época, os produtores gostaram, né, da minha desenvoltura, jeito de falar, etc. E me convidaram umas 2, 3 vezes para ir como convidado ainda. E aí depois disso, continuaram gostando, viram que estava legal. E eu tenho outros projetos, né? Tenho minha escola de futebol e eu não conseguia ir à noite, todos os dias. Então podemos deixar de falar da tua escola ainda. Sim, não, vamos falar. Eu comecei a ir todas as sextas-feiras. Já quando você pode vir, vai de sexta à noite, eu tô tranquilo. Então toda sexta-feira eu ia lá fazer o programa. Quando o projeto da minha escola teve algumas alterações de horários,
E aí eu fiquei disponível à noite, todos os dias, e aí eles me chamaram para conversar. Que legal. Pô, a gente tá gostando e tal, a gente quer você, que a audiência tá legal e tal, a gente quer você aqui diariamente, tem como? E aí eu aceitei o convite, e aí foi fluindo naturalmente, o pessoal lá até brinca, né? Pega o seu primeiro dia e pega agora. Você era um robozinho na mesa, mexendo, tá, essa questão de olhar para a câmera, olhar para convidado, etc. Então, assim, a gente vai aprendendo e hoje já são quase 2 anos aí lá comentando no Sambagol e tá legal, né? Sinal que já renovamos aí para mais um ano, então... Vocês recomendam, gente. Sem quem puder, ver lá Sambagol na Transcontinental. Né? Então tá lá o Diego Floriano, Nath Potira, Guilherme Estevão, que já esteve aqui com vocês. Estevão já esteve então, aqui assim, também. é um programa muito bacana, light, mistura futebol com resenha, uma coisa mais leve, como você falou da Cajuína, e lá também é uma coisa mais leve. Você fala de futebol, mas fala de uma forma mais leve, sem preconceitos, bem-humorado, por mais que tenha aquela pitada de clubismo, né? Aquela coisa maçante que atrapalha ali o andamento do programa. Então, assim, bem legal e tô gostando dessa área da comunicação aí. Mas a gente é tipo 1001 utilidades, né? Então faz bastante coisa, mas tô gostando dessa skin comentarista. E é só o começo, né? Uma coisa legal que ele falou, Wilson, ele falou assim, que é uma coisa descontraída e que navega assim no futebol, fala da resenha e tal, essa coisa descontraída. Só para relembrar, o tripé que move o DNA do Várzea Executiva é o tripé que fala do comportamento humano e que naturalmente vocês falam lá, né? De forma direta ou indiretamente. É o futebol como um esporte que atrai paixões no mundo inteiro, né? E o mundo corporativo. É a pitada que a gente tem aqui. E eu quero pegar esse gancho desse tripé nosso, Wilson, e perguntar para ele, em poucas palavras, como é que você resumiria assim, a gestão do futebol europeu comparando com a gestão do futebol brasileiro? Como é que você vê diferenças? Acho que é legal você falar um pouco sobre isso. Melhor, pior? O principal é você ver o futebol, essa parte mais administrativa, como uma coisa profissional. Ali eu acho que você tem que deixar um pouco o clubismo de lado. Essa coisa, tem um amor pelo clube? Tem. Pô, eu sou corintiano, né? Tem um diretor que é palmeirense, o outro que é... Legal, mas você saber separar CPF de CNPJ. Isso é muito importante, porque às vezes você deixa a sua paixão falar mais alto. Então, às vezes, com todo respeito, um conselheiro, talvez vitalício lá do clube, que nunca chutou uma bola, vai lá querer dar lição de moral no jogador. Então, aí você já atrapalha o andamento. Então, eu já convivi em lugares que, o treinador fala, não deixa ninguém na diretoria pisar no vestiário. Se pisar no vestiário, eu tô fora. Então, já em outros lugares que o pessoal sabe lidar melhor com essa questão, os caras tinham mais acesso. Então, são N questões aí que envolvem. Então, acho que na Europa, principalmente, eles tratam mais profissionalmente essa questão do salário em dia, principalmente. Então, aqui no Brasil, o que eu percebo muito? O clube acha que está fazendo um favor para o jogador em ser a vitrine do jogador, para ele jogar lá, na Rede Globo, no SBT, enfim, aonde ele aparece lá, que o clube está fazendo um favor. E não está. Existe um contrato, existe um acordo que foi feito e tem que ser direitos e deveres de ambas as partes. Então, quando não acontece, aí, mas aqui é normal. Não é normal. Não é nada normal. Então, os clubes que estão conseguindo hoje fazer isso, trabalhar mais profissionalmente essa parte extra-campo, estão tendo sucesso. Sem dúvida. Você pega o Palmeiras, você pega o Flamengo, você pega o Bragantino, que é uma rede de vários clubes, assim, que é um clube menor, mas o Bragantino. Então eu tenho... Que é o Red Bull, na verdade. O Red Bull Bragantino, exatamente. Então, o Mirassol. Pois é. Então hoje tem jogador que escolhe ir para o Mirassol e não escolhe ir para um time grande, com muito mais camisa. Então isso é plano de gestão, é gestão de negócios, então tudo isso envolve. Então se você está fazendo as coisas direito, você tem direito de cobrar de quem não está fazendo. Exatamente. Então você vai cobrar o seu jogador lá que perdeu um jogo ou que jogou mal e você está 90 dias sem pagar o cara. E aí você vai falar, não, o dinheiro não entra em campo, mas não é assim que funciona. Então o pessoal deixa muito essa paixão aflorar. Eu acho que isso atrapalha muito essa questão nos clubes. Você está falando uma coisa extremamente importante, que é do profissionalismo, né? E o profissionalismo ele tem que acontecer em todo lugar. Eu quero até puxar aqui a experiência do meu parceiro aqui, Wilson, como executivo de empresas, né? O quanto uma má gestão
né, que a gente está verificando, e essa questão na gestão aqui no Brasil é muito forte. Sim, infelizmente. Né, e atrapalha o rendimento do jogador, porque a coisa vai espirrar lá de algum jeito, né? vai. Você citou assim, o jogador não receber em dia. Pô, isso, no mínimo, mesmo que o jogador até se dedique o máximo, mas ele sente o incômodo, né? Inconscientemente, ele está ali sentindo uma certa... A preocupação é natural. Pô, eu não estou recebendo. Então, eu queria que o Wilson até falasse um pouco dessa questão da má gestão nas empresas, né, Roger, que acontece Sim. nas empresas, assim como no futebol, que hoje está virando muito mais, estamos Tá trazendo virando uma empresa. as A clube de SAFs, né? futebol hoje é uma empresa, em Já muitos é uma lugares é uma empresa, empresa. exatamente. E tem que ser falasse um tratado pouco. como tal. A gente fala muito, a gente até teve já episódios, a gente fala de SAF. Então tem aquela coisa, sou a favor da SAF, sou contra a SAF, porque a SAF tira a paixão, e eu acho que o futebol tem que ter a paixão. E eu acho que a SAF, na verdade, é apenas um termo onde a gente está querendo expressar, na realidade, a capacidade de gestão de um negócio. E o futebol hoje, por menos que a gente goste, ele é um negócio. Sim. A quantidade de interesses que tem, eu estou falando de interesses legítimos, não vou entrar aqui no Movimenta mérito. muito dinheiro, né? Então, não vou entrar. Você pega um Corinthians, é R$1 bilhão por ano que passa por ali. E você falou uma coisa que eu já falei aqui várias vezes, defendo, até em palestras às vezes que eu faço, que é, se eu preciso, não interessa que eu tenha uma padaria, ou uma fabricação de pizza, ou um clube de futebol. E eu preciso de alguém que tome conta do meu dinheiro. Que eu vou escolher quem? Um cara que sabe lidar com o dinheiro, Sim. que sabe controlar, que sabe ajustar. Que diferença faz se ele é corintiano, palmeirense, são paulino ou do Bragantino? E o cara tem que ser competente naquilo que ele faz. Lamentavelmente, no amadorismo que a gente está tentando sair, eu vejo muitos clubes tentando sair Sim. disso. A gente ainda... Não, primeiro eu privilegio o time. Que time você torce? Eu sou corintiano, então você pode trabalhar no Corinthians. Agora, se não for corintiano, não pode trabalhar. Não pode, o cara pode não ser corintiano e ser competente. Sim. E o que vale para nós, quando você quer gerenciar um negócio, é a competência. Numa empresa, você não pergunta o time que o cara torce. E quando você fala que o futebol também é uma empresa, óbvio, eu não vou falar, por exemplo, que até empresa. As áreas comerciais, área de marketing, você tem que ter alguma afinidade com o produto. Porque são áreas que demandam isso. Bom, financeiro, às vezes operações, às vezes área de governança, não precisa, porque isso são atividades técnicas que dependem da tua experiência que você compete. Então, indo direto ao teu ponto, o que eu vejo numa empresa? É mais fácil a gente ver isso numa empresa que num clube de futebol. Muitos dos que nos ouvem aqui trabalham em empresa ou trabalharam em empresa ou conhecem quem trabalha em empresa. Você imagina você trabalhar num lugar que você olha para cima e você não tem uma diretriz. Você tem uma diretoria que está perdida. Ou você tem uma diretoria que não sabe para onde vai, não fez um planejamento. Não entende. Aí você fala assim, para onde que eu vou? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou ser promovido ano que vem? Será que eu tenho direito a um aumento de salário? Ou seja, são tantas dúvidas e a empresa não consegue responder porque não tem organização. Qual a chance dessa empresa dar certo? Mínima. Você pega esse mesmo modelo e traz para o mundo do futebol. Você olha, um jogador de futebol nada mais é, e aí você pode falar isso com muito mais propriedade que eu, do que um funcionário do clube, assim como o diretor financeiro, assim como o gerente de marketing, todo mundo trabalha para o clube e é remunerado pelo clube. Você olha para cima e não vê quem é o teu líder, não vê a tua liderança, não vê uma direção. É uma bagunça. Qual a chance disso dar certo? Não. Mínima também. Tendência Então você usou dois exemplos, que por menos que eu goste, dado ao meu coração, porque eu falo com a paixão, mas Flamengo e Palmeiras hoje são dois grandes... E não são SAFs. E não são SAFs. Eles têm um bom modelo de gestão, que vejo o SAF tentando se educar com o modelo de gestão deles. Como foi o São Paulo, há umas 2 décadas atrás, era o modelo de gestão. E o São Paulo se perdeu ao longo do caminho. Eu acho que uma outra coisa que é muito importante, e pouco se fala, é essa questão de gestão humanizada. O que seria isso? Por exemplo, às vezes o dono da empresa, ele não sabe nem o nome dos funcionários. Pois é. Ele não sabe nem o nome de quem está trabalhando na empresa dele. Porque ele é o dono lá. Aí tem o gerente disso, o gerente daquilo, o supervisor. E aí tem o funcionário lá, o peão da obra, vamos colocar assim. Ele tem que saber. Tem que saber, eu também acho. Ele tem que saber. Sim, a empresa é dele. Que aí, se esse cara não andar bem, a empresa toda não vai andar bem. Sim. É um efeito cascata. Então, o que falta muito também, na minha opinião, tanto dentro quanto fora do futebol, é essa gestão humanizada. É o líder entender, de repente, o que está acontecendo com o seu funcionário. Porque nem sempre você está bem, nem sempre você chega bem
para trabalhar. E nem sempre, por exemplo, eu, graças a Deus, até hoje eu tenho conseguido separar sempre isso. Nem sempre você está num dia bom, mas a partir do momento que você entra para trabalhar, seja na empresa ou seja para vir aqui, eu tenho N problemas. A partir do momento que eu entrei aqui, eu deixei eles lá fora. Então, mas tem gente que não consegue fazer isso. E ela não está errada por isso. Então, faz parte também do processo empresarial tentar entender o que está acontecendo para você poder potencializar aquele funcionário. Não, você não entra numa troca. Você vê a N troca de treinadores que tem no futebol, N troca de jogadores, jogador que chega... Troca de executivos. Em 2 meses troca de executivo, e o negócio não anda. Então, acho que falta humanizar. Eu tenho uma frase muito legal que é assim, para mim o dinheiro é consequência, não é causa. Então, você faz bem o seu trabalho, automaticamente você vai ser reconhecido. É isso aí. Você vai subir de cargo, você vai... eu tenho um funcionário na minha escola de futebol, ele está comigo já... vou chutar 4 anos, mas quase isso. Ele nunca perguntou para mim quanto ele ia ganhar. Nunca. Ele vai lá e faz. Ô, Roger, quanto que vai me pagar? Aí, o Bilico, o apelido dele é Bilico. Ô, Bilico, tem um jogo ali para fazer? Ele falou, quanto você vai me pagar? Nunca me perguntou em 4 anos. E eu já aumentei o salário dele umas 3 vezes. Simplesmente chega no dia, eu pago, ele só fala obrigado. Nunca questionou. Pelo contrário, teve um dia que ele falou, você mandou a mais aqui, alguma coisa do que você manda normalmente. Falei, não, mandei a mais, é isso mesmo, a partir de agora vai ser isso aí. Ele nunca perguntou. Então, assim, automaticamente você reconhece. Mas ele é uma raridade, hein? Raridade, é isso que eu tô falando, isso é uma raridade. Infelizmente. Então você tem que pegar um cara desse, um funcionário desse, falar, não perco mais esse cara. Então, o que você está falando, Roger, eu que faço um trabalho de mentoria nas empresas, e é exatamente com essa finalidade, que é da psicologia comportamental, né? Quer dizer, como que esse funcionário está? Hoje, algumas empresas já enxergam a possibilidade, a necessidade de fazer isso e elas colocam alguém especializado, profissional, para cuidar. Alguns times de futebol colocam lá psicólogos também, né, para fazer isso. Sim. E eu quero fazer um gancho, que eu sei que você jogou no São Caetano. Fui formado no São Caetano. Antes do Corinthians, 5 anos. Joguei a base toda no São Caetano e cheguei ao profissional com 18 anos. E na época que você jogou lá, a gestão era uma boa gestão. O São Caetano tem uma época Era boa, uma boa gestão, né? Mas não conseguiu atingir o que talvez fosse até merecimento de alcançar. Me fala um pouco dessa época sua lá. Então, na verdade, o São Caetano, assim, foi um meteoro que aconteceu no futebol. Foi se trabalhando, eu cheguei em 97, no Sub-15 do São Caetano. E aí peguei todas as categorias de base e tal, fui subindo. E o campo que a gente treinava era horrível e tal, o profissional era A3 do Campeonato Paulista e foi subindo, até que teve o brasileiro lá, módulo amarelo, com módulo V, que aí foi no ano de 2000, que aí o São Caetano classificou para a Libertadores do ano seguinte, depois daquela final contra o Vasco. Aí nesse ano eu subi profissional, em 2001. Se eu não me engano, tinha algum apoio da prefeitura, mas as Casas Bahia investia, né? O dono das Casas Bahia, que era o seu Saul, se eu não me engano, que investia bastante dinheiro lá no São Caetano e tinha essa boa gestão, o salário era pago em dia e tal. Não existia olhos para a categoria de base muito, então eram os jogadores já formados que vinham lá das divisões menores e tal, que jogava, um ou outro acaba subindo da base, treinando e tal. Eu brinco que ninguém acredita que eu joguei a Libertadores com um salário de R$300. Olha só. Em 2001. Então, eu vim da base. Hoje em dia se mudou um pouco. Os meninos da base hoje dos times maiores, o cara já ganha salário de 20, 30 mil reais, mais, 10 mil reais e tal. Então, eu joguei a Libertadores de 2001, eu era reserva do César, no São Caetano. Na verdade, eu ganhava 200. Aí, quando eu subi profissional, eu falei, você vai ficar direto no profissional. Os caras me chamaram, nós vamos aumentar 50% do seu salário. Aí, de 200 foi para 300. Sabe o que você fala? Eu uso sempre esse exemplo. Quando esse negócio de percentual, estatística, é uma coisa muito subjetiva, apesar de parecer objetivo. Se você não fala que você foi de 200 para 300, e simplesmente dá um anúncio, nossa, aumentaram o meu salário em 50%. Aí o cara vai já, nossa, 50%. Que bacana, que legal. Exatamente. Pô, mas foi de 200 para 300. Exatamente. E aí, joguei lá, 2001, aí 2002 foi onde eu fui pro Corinthians, pra base do Corinthians, pro Sub-20 do Corinthians. Então, mas o São Caetano lá, além de ter essa gestão que pagava em dia, tinha minimamente uma organização,
os jogadores eram muito unidos. Isso é bom. Tinha uma união muito Isso é grande, a maioria... Quem era o E aí técnico? o Jair Pisserni. Era o Pisserni. Pisserni. Que aliás aí, é lá da Barra Funda. então, Pisserni é lá da Barra Funda. aí, sem entrar em mérito de religião, mas Claro. assim, cada um tem sua religião, mas lá a maioria dos atletas eram atletas de Eu Cristo, lembro, iriam para... Eu morava no alojamento, eles me pegavam no alojamento para levar para a reunião dos atletas de Cristo. Olha só. Aí lá tinha uma comidinha depois, então a gente almoçava só um marmitão lá na casa no alojamento do Sub-20 Certo. lá. A gente ia muitas vezes por causa da comida, e através da comida você era evangelizado lá, recebia a palavra. Então era muito bacana ali o ambiente, eu aprendi muito lá. O ano passado a gente fez um jogo com o Master do São Caetano, Legal. tava lá o Adãozinho, o Claudeci, o Silvio Luiz, goleiro, toda aquela galera dos anos 2000 lá, e é muito bacana. Foi um aprendizado muito grande para mim lá no São Caetano, que aí me deu essa casca para depois enfrentar, né, Corinthians, Flamengo e etc. Então, eu quero fazer uma Europa, ponte nisso aí, Wilson. Uma das coisas que a gente desenvolve nas empresas é o processo sucessório, né? Que é extremamente importante, delicado, e que muitos não se preparam. Difícil, O Wilson tem essa difícil. experiência, eu tenho essa experiência nas empresas. Então, o que eu queria perguntar para você é o seguinte: você teve que passar por um processo sucessório. Quando você chegou no Flamengo, você teve que substituir o Atirson, não é isso? E isso, na verdade, Era um ídolo, né? ele estava fora e depois ele voltou. Aí ele voltou. A gente jogou junto lá. E essa responsabilidade de substituir alguém que já estava projetado, né? Então, antes disso, eu achei que ia acontecer no Corinthians, porque eu fui pro Corinthians, eu era reserva do Kleber, Do Kleber. que, pô, já tinha Ele uma é amigo carreira, nosso. bem consolidada, campeão mundial e tal, era o titular absoluto da posição. Qualquer um que chegasse lá sabia que era o reserva do Kleber. E eu jogava, ele estava suspenso, eu entrava nos jogos, eu era o reserva imediato dele. Quando ele foi para ser vendido para o Basel, da Suíça, só que já tinha acontecido o episódio da Libertadores, onde eu fui expulso contra o River Plate e tal. E aí eu fui meio que fritado dentro do Corinthians. Só que aí quando o Kleber saiu... injustiça do mundo do futebol. Exatamente. Uma jogada te mata. Aí quando o Kleber saiu, falei, putz, será que eu vou ter oportunidade de substituir o Kleber? E aí não aconteceu. Não aconteceu, porque aí botaram outros jogadores e meio que me escantearam e tal. Foi depois quando eu fui pro Flamengo. Fala um pouco dessa jogada aí, que eu acho que isso aí é bastante curioso. É emblemático, né? Eu acho assim, há males que vem pro bem. Sim. Tudo na vida e assim, tem o seu tempo para acontecer. Então muita gente fala, pô, e eu também tenho certeza que se tivesse o VAR eu não teria sido expulso. Iriam verificar, não, foi para amarelo, iriam dar o amarelo. Só que se tivesse o VAR, o meu gol lá na Eurocopa não ia valer, que estava impedido. Então tá tudo bem. Toda moeda tem dois lados. Tá tudo certo, deixa como tá. Então foi através disso eu acabei sim sofrendo um processo de fritura. Foi um lance no jogo de volta da Libertadores. O Kleber foi expulso no jogo de ida. Eu entro naquele jogo, no final do jogo ainda. A gente estava ganhando de 1-0. O River acaba virando para 2-1. E aí a gente vem pro Morumbi. E a gente tinha feito a melhor campanha da primeira fase. Então, ele tinha uma expectativa muito grande em cima do Corinthians ser campeão da Libertadores, que nunca tinha tido, né? E aí eu acabei no final do primeiro tempo, o D'Alessandro de costa volta uma bola para trás. E no momento onde o Geninho tá pedindo para eu diminuir a marcação, esse pega, diminuir a marcação, ele toca a bola e depois eu dou um totozinho no tornozelo dele. Mas é um totozinho, meu... Não machucava, não matava uma formiga. Só que ele caiu, chorou lá, rolou tudo, aquela coisa do argentino. Qual foi o jogador? D'Alessandro. O D'Alessandro. D'Alessandro. Que depois veio pro Inter, né? Isso, e aí eu tomei o vermelho direto. E aí fui expulso. E depois houve esse processo de fritura. Depois disso eu joguei mais 3, 4 jogos só pelo Corinthians. Aí no ano seguinte eu fui pro Flamengo. E aí entra essa questão do Atirson. O Atirson não estava, então não tinha nenhum lateral esquerdo assim, titular absoluto. Então era eu, Júlio César e Nielsen, 3 jogadores brigando pela posição. E eu saí na frente e virei o titular. E no meio, um pouquinho antes do meio do ano, trazem o Atirson de volta. Só que eu, apesar dessa pressão de, né, ser um lateral esquerdo titular do Flamengo, eu tava voando, né? Fiz gol na final da Guanabara. No Campeonato Carioca fiz 7 gols, então eu tava a milhão. O Atirson chegou e ficou no banco. Eu era o titular, ele o reserva. Tanto que nos jogos finais da Copa do Brasil, contra o Santo André, eu sou titular, faço o gol no primeiro jogo e o Atirson entra no meu lugar, faz o segundo gol, que foi no Parque Antártica,
2-2. E na final, no Maracanaço, que a gente perde 2-0, eu sou o titular, o Atirson entra no meu lugar no segundo tempo. E aí, quando o Abel sai, então o que aconteceu? Essa pressão sempre existiu, ainda mais o Atirson no banco para mim. Pô, para mim já eram... Trocava o treinador, os caras botavam o Atirson na lateral. Primeira coisa, você chegou lá, treinador novo, olhou, não, Atirson titular, Roger reserva. Quase que uma obrigação. Dava 2 jogos, eu já voltava para titular. Olha que louco. Tanto que o Atirson depois passou a jogar no meio campo. Foi. E aí a gente começou a jogar junto ali, fazendo a dupla de laterais ali pelo lado esquerdo. Então, eu tava num ano mágico, assim, muito bom, que foi aquele meu ano no Flamengo. Foram 60 jogos, se eu não me engano, foram 12 gols ou 13 gols, como lateral esquerdo. Pois é. Todos os gols de bola rolando, nenhum de bola parada, falta ou pênalti. Então, foi um ano muito bom que eu tive no Flamengo. E assim que você saiu do Flamengo, você foi pela primeira vez para a Europa. Fui para a Espanha. Foi no Celta de Vigo. Isso. E como você sentiu a diferença aí de ir lá para a Europa? Olha, o principal foi o receber bem em dia. Porque eu sempre fui assim... No Flamengo você recebia bem em dia? Não. Não, no né? Flamengo Então, você vê. era um salário ponta, bem né? abaixo dos outros, né? Bem abaixo dos outros e não era em dia. E não pagava. Então, assim, por exemplo, o Júnior, que foi o Júnior Capacete, foi ele que me levou para o Flamengo, depois de ter sido treinador do Corinthians. Então, assim, ele tinha muito dessa gestão humanizada. Sei. Porque o Flamengo, por exemplo, não tinha dinheiro, Ele então não segurava ali na pagava, rédea. não pagava. Ele chegou a tirar dinheiro do bolso dele para me dar, Olha só. para eu fazer mercado, para você ter uma ideia. Morava lá na Barra e tal, 3, 4 meses sem receber e tal. Pum, ele sacou do bolso dele e falou, meu, a gente não tem, tá se virando como dá. Ele era diretor, então ele tá envolvido na parte, né, da diretoria ali, tanto financeira, esportiva. Então, assim, ele tinha muito dessa gestão humanizada. Que atitude. São detalhes que a gente não sabia. Incrível, né? Procurava entender o que estava acontecendo. O que estava acontecendo, tipo assim, para a imprensa, todo mundo sabia, salário atrasado, várias tretas e tal. Teve aquele episódio do Dimba que chegou pegando 1 milhão de luva e a gente com salário atrasado. Então, vários BOzinhos, mas o Júnior tentava minimizar os efeitos. Então, o Júnior, para mim, é um cara que eu agradeço eternamente, foi primordial, assim, sensacional na minha trajetória. Olha que coisa. E aí, falando aí, fui pro Celta e saio do Flamengo emprestado, volto pro Corinthians, converso com o Tite fala que não vai me usar num primeiro momento, porque eu queria ficar no Corinthians, a princípio eu recusei o Celta, fui falar com o Tite porque eu queria ter a oportunidade de... Isso já tá em quê? 2005. Sim. Eu joguei 2004 Flamengo, aí volto 2005, faço a pré-temporada com o Tevez, o Seba, aquela galera que chegou no Corinthians. E aí... Mascherano já tava? Mascherano acho que veio um Chegou pouquinho depois, depois. Aí chego no Tite, Tite, chegou uma proposta e tal, mas eu quero ficar, quero mostrar meu valor aqui no Corinthians, queria saber qual sua intenção comigo. E ele foi bem sincero, ele falou, vou dar a preferência para quem já estava aqui. Que era o Fininho e o Renato Abreu, os dois estavam sendo usados na lateral esquerda. Também foi queimado em algum momento. Isso. E aí eu apertei a mão dele e falei, tá bom, obrigado. No outro dia eu arrumei a mala e fui embora. Ele falou, se eles não aproveitarem a chance, aí você vai ter sua oportunidade. E eu não quis pagar pra Não, tem que... Claro. Aí fui pro Celta, emprestado, e aí lá já com um contrato para receber em euro, então receber em dia. E você já tinha o quê? 20 e poucos? 2005 ia fazer 23. Ia fazer 23 anos, molecão ainda, mas fui pra Espanha morar sozinho. Já tinha morado sozinho no Rio de Janeiro, e aí fui seguir a trajetória e fiz a segunda metade da temporada lá. O Celta estava na segunda divisão e a gente deu uma arrancada lá. Foram 15 jogos, fiquei 2 no banco, os 2 primeiros, depois assumi a titularidade, joguei todos os jogos e a gente classificou para a primeira divisão. Né? A gente ascendeu, subiu para a primeira divisão, só que eu volto para o Corinthians. Estava emprestado, e aí eu volto para o Corinthians de novo. Tá. Aí essa volta você voltou tranquilo? Porque dá uma sensação, né? Pô, tive uma boa temporada. Na verdade, assim, essa volta foi a gota d'água para eu sair de vez do Corinthians. Porque eu tinha o contrato até dezembro de 2005, meu contrato foi de 3 anos, então era 2003, 4, 5. Sim. E quando eu volto, Márcio Bittencourt estava no comando, e aí ele chega para mim e fala, ó, Gustavo Neri é titular e tal, você vai ficar aí no banco. Falei, não vou
com todo respeito ao Gustavo Neri, com todo respeito a todo... E aí tinha chegado proposta do Grêmio e do Juventude. Tá. O Grêmio na Série B, teve a Batalha dos Aflitos lá e tal, e o Juventude que estava na Série A. Só que o Corinthians não queria me liberar. Eu lembro que eu fiquei quase 2 meses meio que treinando lá, mas numa briga para poder sair, porque eu falei, não vou ficar, cara, não quero ficar. Saí pro Flamengo, joguei. Saí pro Celta, joguei. Só aqui que eu não jogo. Então eu falei pros caras, eu falo para todo mundo, eu não tive uma sequência. Falava, me dá 10 jogos. Sim. Se eu não jogar, rescinde meu contrato, eu não quero receber nada, mas eu preciso ter uma oportunidade, uma sequência de jogos, e eu não tive. E aí o pessoal, o meu empresário um dia chegou e falou, você vai ter que fazer uma carta de próprio punho para você sair do Corinthians. Falei, onde que eu assino? Pode fazer. Aí botei lá, eu, Roger Guerreiro, não quero mais pertencer ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Você estava decidido. Assinei, mandei. Mas tá certo, tem que ir atrás mesmo. Você saiu com alguma mágoa? E aí rescindiu, na verdade não com o Corinthians, mas com a gestão. Com a gestão. Porque ninguém, tipo assim, mesmo ele sabendo da minha qualidade, tipo, né, não vou falar que eu era um jogador excepcional, mas para ter já tinha passado, pô, já tinha conseguido acesso na Espanha, feito uma baita temporada no Flamengo, pô, que é um gigante do futebol brasileiro, pô, dá uma oportunidade, e tinha condições de ser dada essa oportunidade. Só que o pessoal, não, já tá queimado, deixa ele lá, não vai jogar. Essa marca te carregou. Exatamente. Você vê, essa coisa de má gestão, na empresa acontece muito, né? Às vezes um gestor que não faz uma boa gestão, ele gera, às vezes, situações de perder talentos, colaboradores. Sim. Perde talentos mesmo, né? E às vezes você vê um funcionário de empresa A que, de repente, está... Ele era, sei lá, um funcionário comum na empresa A e na outra ele virou gerentão. Não, porque ele não teve oportunidade aqui, muitas vezes que lá deram essa oportunidade para ele. O que eu costumo dizer na tua pergunta é, e você já falou isso com muita propriedade, as empresas são CNPJs. CNPJ não tem sentimento. Quem tem sentimento são CPFs, são pessoas. E a gente lida com pessoas, apesar de estarmos subordinados ao CNPJ, a gente lida com CPFs. Então, uma vez me ensinaram esse ditado, eu era muito novo ainda, no começo de carreira até, e eu nunca mais esqueci. Ele tem uma palavra um pouco mais agressiva que eu não vou usar aqui, mas ele diz o seguinte, se você tem um chefe ruim, a chance de você ser ruim é muito grande. Porque o teu chefe ruim vai ensinar o que ele sabe. O que ele sabe é ruim. Sim. Então, nesse momento, compete a você, por isso que eu não critico, apesar de ser corintiano, porque eu fiz isso. Não no mundo do futebol, mas no mundo do executivo. Se tinha um chefe que eu não admirava, que não me acrescentava nada, e que não me dizia nada, eu vou ficar ali fazendo o quê? Então, quem me conhece sabe, se tem uma ideia, eu trabalhei em 16 empresas ao longo da minha carreira. Foram quase 50 anos, nunca fui muito esquentar banco. Por quê? Por causa disso. Porque o que acontece? Recentemente eu usei essa analogia. Você já teve vizinho ruim? Já. Você teve vizinho ruim? Como é que você resolve quando o vizinho é ruim? Ou você compra a casa dele, ou você muda. Ou você muda. Certo? Já passei por isso. Chefe ruim? Meu vizinho de baixo lá em Florianópolis, que eu diga, batia na porta lá de casa, eu falei, irmão, vou deixar de te incomodar, fica tranquilo. Ficar dando murro na ponta de faca não dá. Chefe ruim é igualzinho vizinho ruim. Como é que você faz? Você não pode comprar um chefe. E ele também não vai sair de lá por sua determinação. Então tem que trocar, tem que sair. Então, mais ou menos o que você fez. As pessoas que estavam ali não te acolheram da forma que você esperava. Foi procurar quem te acolhesse. Justo, eu fiz isso a vida inteira também. E não é que eu recomende a infidelidade ou a deslealdade, não é isso que eu estou falando. Mas se você tem condições, entende que tem condições, e não está sendo reconhecido no teu ambiente, assim como o vizinho, não tem outra alternativa, você tem que procurar teu espaço. Um detalhe importante, pegando esse gancho, é você ter um autoconhecimento seu também. E autocrítica. Autocrítica e um autoconhecimento. Por quê? Às vezes não é o vizinho que é chato, é você mesmo que está incomodando. Então, na empresa, a mesma coisa. Às vezes, o chefe tá pegando meu pé toda hora. Às vezes não é o chefe que é ruim. Às vezes eu não tô indo bem. Então tem esse 2 pesos, 2 medidas, esse contraponto que a gente tem que saber fazer. Pô, não tô rendendo aqui. No futebol acontece. Mas só tem uma diferença. O chefe, se a gente não tá indo bem, ele pode mandar a gente embora. Exatamente. Mas a gente não pode mandar o chefe embora. Exatamente. Então ter essa autocrítica, esse autoconhecimento é importante também. Fundamental, o cara falou, realmente eu tenho que, acho que, melhorar nisso aqui. Ou você tendo autoconhecimento, tô fazendo tudo certinho,
e o ambiente não está favorecendo, opa, pego minhas coisas e vou embora. Então é uma linha muito tênue essa Sim, questão e no futebol, né, me corrija se eu estiver errado, se alguém não também joga bola, a gente tá comentando os bastidores, já estamos nos 65 mais. E você pensa que a gente vai ficando mais maduro e vai melhorando, é tudo a mesma coisa, a competitividade é igual. Sim. E aquelas pessoas que não têm autocrítica, que acham que jogam mais do que jogam, é pior. Quanto mais velho você fica, pior é. Sim. Entendeu? Tô errado, não? Não, isso aí se encaixa exatamente no exemplo que você deu do autoconhecimento, né? É. Que o autoconhecimento ele permite você ter que se olhar também e não ficar só olhando para fora. Olhando Se pra olhar para fora. fora, você só põe defeito, né? Sim. Dizem que a gente não tem olho na nuca, né? Não, Yeah. enquanto... Você só olha a nuca do outro, mas você não tem olho na nuca para Sim. saber a sua nuca. E aí eu brinco com o ditado, com a frase que o Ronaldinho Gaúcho falou uma vez. Difícil é lidar com os ruins. Ele falou isso, é verdade. Os bons é fácil. Eu ouvi ele falar. Os jogador bom não tem problema nenhum. É É verdade. igual os ruins que acha que é bom. E aí, assim, no mundo do futebol, e aí não é que você tá pré-julgando, mas você tem um conhecimento do futebol, você consegue ver, pô, aquele cara é mais fraco, aquele Claro, cara é mais fraco claro. tecnicamente, aquele cara é mais fraco Sim. fisicamente, aquele cara que é mais fraco em todos os conceitos. E aí, normalmente, esse é o mais chato. Exato. Esse é o que Você não reclama- quer sair. Esse é o que reclama de tudo, é o que não se quer acha. sair e Ele tal. se acha. Tipo, ao invés de agradecer por estar participando, Não, é. mesmo não tendo a condição, E conturba o ambiente. o cara tumultua o ambiente. Aí esse daí é o que o isso aí. chefe manda embora, é o primeiro a mandar embora. Mas você sabe uma coisa interessante? Eu queria Só até antes de você ver... falar aqui, só falar, Tá. pra gente encerrar esse capítulo, você que tá ficando mais velho como nós, quanto mais velha a turma fica, aí o pessoal lembra, você tem mais história, certo? Sim. Então, geralmente, quem tá com 65, 70, lembra dos seus grandes momentos de 30, de 25, de E você 35. vive do passado. E esqueceu que tá com 65, barrigudo, com o joelho capenga. A cabeça quer fazer, o corpo já não acompanha. Então, o problema da autocrítica se agrava com a idade. Mas isso tem a Desculpa. ver com a questão do ego, né? Quando o ego está inflado, aí a pessoa não tem essa autocrítica. E você frisou bem a importância do autoconhecimento, né? E nas empresas a gente atua muito nessa parte comportamental e para ajudar a pessoa a se conhecer, a gente de fora acaba fazendo os feedbacks, né? Aham. Sim. Então eu queria até que você... Agora a gente vai entrar um pouco na sua história lá da Polônia, né? Aham. E o quanto você vê diferença nessa questão do autoconhecimento, da pessoa fazer autocrítica e tal. Mas antes eu queria te falar assim, você quando jogou na Polônia, você fez o primeiro gol da história da Euro Da da Polônia? história da Polônia numa Eurocopa, na fase de grupos. Puta, que Ela demais. nunca tinha classificado para a fase final, né? Que é como se fosse a Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, o pessoal fala. Só tinha jogado eliminatórias e nunca tinha classificado. Então a de 2008 foi a primeira que eles se classificaram. E aí eu fiz o primeiro gol da história da Polônia numa Eurocopa. Nossa, Que sensacional. interessante, né? Sensacional. Você deve- Ele tem uma estátua lá. É uma né? sensação de orgulho, né? É aquela coisa, eu brinco sempre que vai passar 50 anos, vai ter aquelas perguntas do show do milhão. Quem fez o primeiro gol da Polônia numa Eurocopa? Vai estar os nomes lá, Roger o Guerreiro. meu nome vai estar Vou lá. lembrar de você. E você lembra do gol? Como é que foi? Sim, sim, foi uma invertida de bola, se eu não me engano, o Kishinovo é que inverteu a bola dentro da área já pro Saganovski dribla para dentro, chuta, o goleiro rebate no meu pé e eu faço gol sem goleiro. E aí é o lance que eu tava impedido, porque quando faz a inversão... Esse é o lance que você falou do impedimento? Isso, aí ele faz a inversão de bola, e aí o Saganovski corta, no que ele corta para dentro, eu já Já tá entro. andando. E aí eu dou aquele passinho para trás. Então, na hora que a bola sai do pé dele, eu tô milimetricamente impedido, mas o juiz não deu. O goleiro rebateu no meu pé, tinha eu VAR. fiz o gol. Você Mas se bebe, entrar, não? se entrar no YouTube hoje, Você tem nunca esse- bebeu? Nunca bebi. Eu Se tô entrar no perguntando pra YouTube, acha esse gol, não acha? Acha, já tem no Acha? meu Ah, que Instagram, legal. tem tudo Ah, lá. tem? Isso aí. Eu tô Eu brinco perguntando porque se às ele vezes, bebe. às vezes a gente conta, o pessoal, pô, você fez e tal, e você conta. Aí o cara, mentira, é bom que Vai hoje... lá. Fala, o Paulinho Gogó diz, é fato venéreo, pode ir lá buscar que é fato Venéreo é venéreo. ótimo. Você ia Mas perguntar. Sabe por que eu perguntei se ele bebe ou não? É. Porque eu tô vendo aqui no resumo dele, né, que ele ganhou a cerveja vitalícia. Isso aí já viralizou Na Polônia. tantas vezes, isso aí passa, eu Conta isso conto, aí, aí eu não- passa eu não um sei, tempo, conta. viraliza de novo. É. O que aconteceu? Eu fiz esse gol e no vestiário mesmo lá, um dos patrocinadores, eu não vou lembrar de nomes agora, aí o cara da imprensa me chamou e falou, Roger, por conta do gol que você fez, você está ganhando cerveja vitalícia.
Na Polônia. Eu não É um sei a presente marca de da grego. cerveja, nada. Só Enquanto que eu você não... ficasse lá, você ia... Sem quantificar. Você Até hoje lá eu estaria bebendo. Então, só que eu nunca bebi. E aí, o que eu fiz? Eu passei o prêmio pro Saganovski, Que bebia. que bebe até hoje. Isso aí é verdade, Imagino. porque eu já encontrei ele lá. Ah, é? E aí ele me deu uma camisa dele autografada, eu tenho em casa, já mostrei aí algumas entrevistas. Roger, obrigado pela cerveja. Meteu um cerveja com J ainda. Você vai de vez em quando lá Meteu fazer algum... Não, cerveja com S, minto. Com S. Ah, é? Obrigado Cerveja pela com cerveja, tá lá autografada a camisa. Que legal. Autografou e me deu. Então, assim, muito bacana. Foi um negócio que viralizou mesmo na época e até hoje, quando eu conto. E Então, ele tá bebendo até hoje lá. Olha, E você teve essa relação legal mesmo depois, né? E você vai de vez em quando lá para fazer um jogo junto com os Masters Então, lá? na verdade, eu fiquei muito tempo sem ir. Depois, eu morei lá até 2009, mas até 2011 eu continuei sendo convocado para a seleção. Então, a minha última convocação foi em 2011. Eu lembro bem, eu já morava na Grécia, jogando no AEK. Meu último jogo foi Polônia e Grécia, Olha, lá em Atenas, no destino. estádio do Olympiacos. Aí foi em 2011. E depois eu fui em 2016, já estava no meu final de carreira, recebi umas propostas de equipes lá da segunda, terceira divisão, aí não fechei nada. E depois parei de jogar em 2017, então não fui mais. Fiquei muito tempo sem ir, mudança de vida, Claro. casado, 2 filhos, e aí negócios aqui no Brasil. E aí fui recentemente para lá agora de novo no Jogo dos Famosos, do Ronaldinho Gaúcho. Ai, que legal. Foi em junho, você né? tava lá. Junho passado agora, aí me convidaram. Aí fomos fazer lá o Jogo dos Famosos. Foi, os poloneses são apaixonados por futebol e por brasileiros também, e pelo Ronaldinho mais ainda, porque o Ronaldinho eu acho que nunca tinha pisado na Polônia. olha. E foi o maior público do Jogo dos Famosos. Acho que o Jogo dos Famosos, a marca Jogo dos Famosos, já fez mais de 500 jogos. E na Polônia foi o maior público, 55 mil pessoas no estádio. Nossa, que Olha. incrível, né? E aí jogou lá o combinado do Ronaldinho, aí eu Muito joguei legal. pro Brasil contra a seleção da Polônia lá. E Muito empatou legal. em 2-2, foi bem legal. Vocês falou, me surgiu uma pergunta. Quem faz pergunta aqui é o Salgueiro, às vezes Não, eu me meto somos na nós. área dele. Desculpa, tá, pessoal? É que você falou uma coisa que eu achei interessante. Você jogou aqui pelo Corinthians, você jogou pelo Flamengo, que são os 2 times de maior torcida do Brasil, e você foi para a Polônia. Se você fosse uma comparação do fanatismo das torcidas, como é que é lá? Lá você conseguia ir na rua, você conseguia tomar um café? Não, lá, O pessoal era menos invasivo, mais invasivo? Como que é? lá eles são bem fanáticos também. Fanático. Até porque quando eu fui pra Polônia, eu fui jogar no Legia Varsóvia. Legia Varsóvia é o Corinthians e o Flamengo de lá. De lá. É o time Era o mais maior time. famoso, com maior torcida e tal. Então, assim, sobre fanatismo, é um fanatismo semelhante. Igual. O time passou fase ruim lá, a torcida invadiu. Ah, é. Então tem Igual. tem em todo lugar do mundo. Torcedor Então é tudo quando igual. você tá bem, então essa coisa até de imprensa, quando eu fui pra seleção, eu não podia andar na rua. Os paparazzi seguindo, então eu ia pra balada, na volta carro me seguindo pra tirar Que foto. louco, olha. Eu tenho o recorte de jornal em casa, eu atravessando fora da faixa de pedestre, paparazzi fazendo foto, ó, o Roger dando mau exemplo. Então, várias coisas do tipo. Então, assim, quando eu sou convocado para a seleção e depois da Eurocopa, mesmo a Polônia tendo feito uma campanha bem ruim, saímos na primeira fase, perdemos para a Alemanha e Croácia e empatamos com a Áustria. Mas o goleiro Arthur Boruc, e eu fomos, assim, os destaques da seleção. Eu fiz o único gol, né, da seleção e fiz bons jogos, joguei muito bem. Então, voltei como, assim, o ídolo do país junto com o Esse foi goleiro. o seu jogo mais marcante? Esse que você fez o gol? Olha, um dos mais, porque tem o primeiro Fla-Flu, onde eu faço o gol do empate da vitória. São meus 2 primeiros gols como profissional, no Maracanã lotado. O Fluminense com o Romário e Edmundo no ataque, aí o Flamengo ganha e eu faço o gol do empate da virada. Então, esse jogo não tem como não falar que tá na lista dos top 3. Mas esse contra a Áustria também. Mas na Euro, como geral, eu fiz jogos muito bons. Eu entrei no intervalo contra a Alemanha, nós perdemos de 2-0, 2 gols do Podolski, mas joguei muito bem, muito bem. Tanto que já fui titular contra a Áustria, fiz o gol e joguei bem também. E o terceiro jogo contra a Croácia, apesar de ter perdido, fiz um bom jogo também. Então eu volto, uma fama muito grande dentro da Polônia. Claro. Aí entra essa parte do não poder andar na rua,
vai no shopping, no outro dia sai lá o que você comprou dentro da loja e tal, esses negócios assim. Você Vivi comeu. o glamour do jogador de futebol É igual. maior, assim, foi na Polônia. E você imagina, não tinha como a internet hoje, imagina. Se tivesse Sim. como hoje, os celulares, Saía tudo. Ixi, Puta, Maria, tá louco. saía no jornal no outro Ah, dia. na Os hora. caras davam zoom, Roger saiu do mercado com 1 litro de leite, 5 pãezinhos e papapá. Era assim. Hoje é na hora, né? Hoje era é na hora. imediato. Exatamente. Mas dentro dessa sua história de profissional, tanto aqui no Brasil como fora, né? Eu queria que você falasse assim, qual o jogador que mais te marcou? Você fala, pô, eu boa joguei pergunta. esse aqui, marcou pra mim. Olha, aqui no Brasil, o Felipe. Do Vasco? Felipe Maestro, ex-Vasco, aí em Canhoto. 2004 a gente Jogou na jogou junto lateral, no Flamengo. Isso, lá ele era o 10 É. do Flamengo. E Ele quando tá eu na fui... direitoria do Vasco hoje, eu acho. Isso, ele é muito amigo do Pedrinho e tal, Isso. ele é diretor lá hoje do Vasco. Então quando eu chego no Flamengo, o Roger vai pro Flamengo. Chegam comentários, tal, pô, o Felipe deve ser mó mala, cuidado lá, não sei o Parece, quê. né? Acabou o treino, fui lá, assinei o contrato com o Flamengo. E aí o Júnior me leva pro CFZ, o Flamengo treinava lá no centro de treinamento do Zico. Eu até brinco, dei a mão pro Zico aquele dia, ele me desejou boa sorte, eu não lavei a mão aquele dia. E aí chego lá e o Flamengo treinando, aí numa pausa do treino para beber água, o primeiro que vem me receber é o Felipe. Olha. Pô, seja bem-vindo aí, Roger. Já me chamou pelo nome, então já sabia que eu ia chegar. Seja bem-vindo aí, Roger. Tá, o Felipe aqui, prazer. Qualquer coisa que precisar, fala comigo. Ele já era o cara do time. Você era um jogador humanizado. Então isso aí quebrou toda... Então assim, é o que a gente até conversou um pouquinho nos bastidores. Se ele foi mala com outros jogadores, comigo não foi. Então eu não tenho o que falar do cara. Então o que te marcou foi essa postura dele humanizada. Principalmente a postura e futebol dentro de campo. Ele era muito Tanto técnico, que naquele ano o apelido dele era Garrincha da Gávea. É, técnico O pessoal demais. apelidou ele de Garrincha da Gávea. Então, dribles. Ele só sai diferenciado. para a esquerda, ele saía para a esquerda, não pegava. Então, eu vi cada coisa dentro ali de campo do lado dele que, assim, se você contar, a galera não acredita. Tem um jogo contra o Botafogo, que ele para na frente do cara e o cara faz assim, chamando o reforço. Tipo, vem que eu não vou dar conta sozinho. Então, isso aí não é qualquer jogador que consegue. Então, assim, me marcou muito o Felipe. Hoje o pessoal pergunta bastante do Lewandowski. Eu peguei ele no início de carreira, né? A gente jogou quase 3 anos junto, mas assim, peguei ele bem no início de carreira. Tipo, ninguém imaginava que ele ia se tornar o que se tornou, mas ele já era um jogador diferente, principalmente dentro da área, poder de frieza de finalização, ambidestria, finaliza com direita, com esquerda. Então isso aí ele já tinha, mas foi um jogador preparado, não é aquele que nasceu com o dom. Sim. E aí ele saiu do Lech Poznan, lá para a Polônia ele já ficou grande. Então ele era do Legia B na época, ele era do time B onde eu jogava, então de vez em quando treinava com o profissional. Depois ele saiu, jogou segunda divisão, aí foi pro Lech Poznan, foi artilheiro do campeonato polonês e aí foi vendido pro Borussia Dortmund, 5 milhões de euros, se eu não me engano. No Borussia ele fica quase 2 anos no banco. Ele era reserva do Barrios, Lucas Barrios, que jogou no Palmeiras, e do Valdés. Era a dupla de ataque do Borussia. Que memória, admiro essa memória. Ele era reserva, então ele foi sendo preparado, a hora que ele entrou, agarrou a vaga dele, aproveitou a oportunidade e nunca mais saiu. Virou o que virou. Caminhando já para a finalização da carreira como profissional, né? Queria que você falasse um pouco assim, essa transição, o momento que você sentiu que, pô, agora deu. Então, na verdade, foi o futebol que me parou. Não foi eu que quis parar, não queria parar, mas o futebol me parou. Muito por conta eu saio da Polônia, vou para a Grécia, pego a pior crise que já existiu na Grécia lá, 2009, 2010. Fiquei 4 anos lá, só recebi 2. Então, foi uma... A parte financeira foi muito ruim lá. Eu fui para receber mais que o dobro do que eu recebia na Polônia, mas acabei não recebendo. Então, profissionalmente, não foi legal para mim a minha ida para a Grécia, mas acontece, você não consegue prever. E aí eu volto para o Brasil e praticamente todos os times que eu jogo no Brasil não me pagam também. Então, meus últimos 4 ou 5 anos de carreira foi jogando de graça. Depois tendo que entrar com ação na justiça, etc, etc. Então, chegou uma hora que eu falei, preciso trabalhar, preciso fazer outra coisa, preciso fazer a roda girar. Tinha feito o meu pé de meia, graças a Deus, só que só saindo e não entra nada. Bora então, meia fura. A hora, preciso fazer alguma coisa.
E aí coincidiu com um convite que eu recebi da várzea, futebol varziano, para jogar na várzea, já remunerado e tal. E aí, o meu desânimo em jogar profissionalmente. Isso foi aos 35 anos. Joguei o Campeonato Goiano pelo Rio Verde. Então, nesse tempo, eu vi muita coisa. Eu vi o lado... O pessoal fala que é o lado B da bola, mas eu falo que é o lado A, que é onde está a maioria. A maioria, né? 95% está nesse lado. Clubes sem luz, clubes sem chuveiro para os atletas tomar banho. Clube profissional, né? A gente está falando. Então, clubes que comiam... Todo dia a molecada comia arroz, feijão e presunto com linguiça. Então, assim, várias situações assim que, se for enumerar aqui, time que cancelou treino porque não tinha roupa de treino, porque lavou e não secou, Nossa. aí não teve treino. Então, várias coisas assim que eu falo que é o lado A da bola, que isso é o que a maioria dos clubes A realidade vive. da vida. A realidade da vida da bola é essa. Então, aí eu parei. Aí eu falei, Então, na várzea que você adentrou a partir dessa parada... na verdade, eu vim da várzea. Antes do São Caetano, eu jogava Sim, na várzea. Eu sou um remanescente lá da várzea antiga, que aquele... Do terrão, dos cara famosos passando um terrões. revólver na beira do alambrado lá, e eu era o novinho, 14 anos, 15 anos, já jogando com os mais velhos e tal. E aí fui pro profissional, aí dei a parada na várzea e falou, eu vim da várzea e pra várzea voltei. Sim. E nessa volta à várzea, isso deu aquela compensação, né? Porque você ficou meio frustrado de não receber, naturalmente. Então, a hora que Sim, você foi então, para a várzea, você começou a ver uma compensação. Né? na verdade, foram 2 fatores. Então, eu não me preparei para parar. Tipo assim, mentalmente falando. E financeiramente, o que aconteceu? Eu tive a ideia de montar o projeto que é o que eu tenho hoje, o GST. E que Não virou... falamos dele ainda. Que era um treino, era focado em treino para adultos, que acabou virando uma escolinha de futebol. Olha. Por conta, era treino para adultos, tipo um crossfoot, que eu trouxe lá de Florianópolis, da ideia de um cara que eu fazia treinos com ele quando eu voltava de férias da Europa, coisa assim. Minha esposa é de Florianópolis, então eu ia muito para Florianópolis e treinava com ele para manter a forma, tipo igual os personal que tem hoje em dia. E trouxe isso para São Paulo. Quando eu parei, falei, putz, vou montar alguma coisa voltada para isso. Tem muitos caras que jogam na várzea, então já veio uma ideia atrás da outra. Vou tentar montar isso aí. Eu fiz isso aí também. E aí montei, só que muita gente lá no pedaço onde eu moro, eu sempre morei, os caras tudo com filho. Roger, treina meu filho, você foi jogador, treina meu filho. E aí começou a vir a demanda, eu falei, putz, aí a demanda de criança foi maior que a de adulto. Então virou o GST, o Guerreiro Soccer Training, que é a escolinha de futebol. E também a gente faz em paralelo o treino para os adultos, mas hoje o GST é focado nas crianças. E aí juntou isso com o convite da várzea, o cara, vem jogar no meu time, vou reverter sua carteira, porque no campeonato não podia ser profissional, reverteu minha carteira, e aí daí eu embiquei na várzea, eu sigo na várzea até hoje, jogo com os meus amigos por lazer, e também jogo na várzea profissionalizada, que os caras pagam aí por jogo, ou paga mensal e tal, de acordo com o seu rendimento, de acordo com as copas que você participa. Então, aí fui para Então, hoje, a escolinha, assim, o que você poderia passar sobre a escolinha, até para trazer possíveis interessados, tanto pais para fazer lá um treinamento que ainda joga na várzea, ou os filhos, né? Então, na verdade, aí o GST ele vai um pouco na contramão do alto rendimento. Eu não sou alto rendimento. Então, às vezes muita gente... O GST está onde? O GST está no Jardim da Saúde. Jardim da Saúde, tá ali perto da Avenida do Cursino. Ali. Então, o que acontece? Eu acabei indo para focando nas crianças que não têm oportunidade de jogar. Puta, brilhante. E não estou falando de alto rendimento. Porque o menino que tem o dom, que vai fazer teste em clube e tal, não é esse tipo de criança que eu trabalho. Eu trabalho com a criança que é excluída na educação física da escola, que é excluída no prédio. Você não sabe jogar, vai pro gol. Você não sabe jogar, fica de próximo. É um programa inclusivo mesmo. É uma parte bem inclusiva. Então a gente aceita todo. Então eu tenho os meninos federados que jogam já e tal, só que esse menino ele treina junto com um autista, por exemplo. Nossa, que E maravilha. ele não pode fazer acepção desse autista. Se ele fizer, ele tá fora. Sensacional. Então é mais ou menos essa lei. O futebol para todos, a gente fala, é futebol para todos. Então a gente não exclui os bons, só que eu falo, quem é bom, às vezes o pai me liga. Pô, Roger, me indicaram você, eu tenho um filho que já jogou aqui, ele é bom. Eu falei, então não traz pra minha escolinha. Minha escolinha não é lugar de menino que já é bom. Minha escolinha é lugar de menino que ele tenha margem para evolução.
Então, hoje é isso que E não necessariamente vai se tornar um profissional. Não, nenhum talvez. Vai melhorar na vida, né? Nenhum talvez. Só que são crianças assim, que a gente recebe muitos feedbacks, que as crianças mesmo, os pais, olha, Roger, meu filho fazia 3 anos que tentava entrar no time da escola, que vai jogar o interescolar, e não entrava. Agora e entrou. E a criança que no condomínio não descia para jogar, agora e hoje, Roger, meu filho desce todo dia lá no prédio e joga descalço, joga não sei o quê. Então a gente inserir essas crianças nesse contexto é o que faz o GST ser o que é hoje. Está muito longe de ser perfeito, a gente não agrada todo sempre mundo, tem evolução. Mas o foco é nisso. Então quando aparece um menino fora da curva, né, muito bom, eu mesmo indico para outros lugares. Eu chamo o pai do menino, olha, aquele lugar lá é alto rendimento. Eu acho que se encaixa mais no que seu filho quer. Muito legal essa Então tem criança que vai para o alto rendimento, só que não quer sair do GST. Então, porque gosta, porque é um ambiente mais leve, não tem essa pressão, cobrança para o resultado. Então, assim, a minha escola é como qualquer outra, ela entra em campeonatos e tudo. Só que a gente tira essa pressão, assim, ganhar o campeonato, legal, é bom. Mas se perder, é bom também, você vai aprender. Então, tira essa pressão das crianças de tem que ganhar, se você errar um passe, você vai sair, vai entrar. Não. Então, eles jogam, todos jogam igual. Então, uma criança joga 2 tempos, a outra joga 2 tempos, independente do resultado. Se o time está ganhando, o time está perdendo. Não, vai jogar. Se estiver ganhando e perder, que se dane. Então, é assim que a gente trabalha o GST. Uma iniciativa muito inclusiva, né? E que está ajudando no comportamento de cada criança que está lá para desenvolver-se. Com certeza. E assim, muita disciplina, a criança faz bagunça, a gente arranca fora do treino, 2 minutos fora lá, e chama pai. O menino falou que o outro é ruim, a gente arranca do treino, então você é bom, fica lá fora que o ruim vai estar jogando. Então é mais ou menos nessa linha que a gente trabalha. Isso me ocorre uma frase que eu acho que traduz bem. Isso não é uma escola de futebol, é uma escola de vida. Perfeito. É uma escola de vida. Mais ou menos isso. Eu imagino essa criançada, como eles entram e como eles saem. Seres humanos, homens. O foco nosso, disciplina. Então assim, quando chega algum pai lá e tal, eles perguntam, ele vai jogar campeonato? Ele vai não sei o quê, ele vai... Fala, a única certeza que o GST entrega para você é que ele vai sair daqui diferente como ele entrou. E o diferente para melhor. É a única certeza. Se ele passar 1 mês, 1 ano, independente do tempo. Então tem criança que fica lá 2 meses e assim, o pai se mudou, ou o pai ficou desempregado, ou aconteceu alguma coisa que impediu a criança de continuar, ela sai melhor do que como ela entrou. Roger, nós estamos indo para os finalmente. Que pena. Mas, de antemão, eu te falo assim, que história de vida interessante que você traz na sua bagagem como jogador profissional e agora, na sua fase atual... Fase de gestão, né? De gestor e... Gestor e jogador de várzea, 2 qualidades. Incluindo uma comunidade, incluindo pessoas. Isso não tem preço. Então a gente quer muito agradecer você pela presença, contribuiu demais para a nossa resenha e quero que você deixe suas palavras finais antes de você também se despedir. Primeiro eu que agradeço e é muito bom a gente falar de futebol de uma forma assim onde envolva outros nichos, né? Outras coisas, porque o futebol é a vida dentro de campo. É verdade. Essa é a nossa frase aqui. Então, o futebol é a vida dentro de campo. Então, tudo que acontece no futebol ali acontece na vida. Essa inclusão ou exclusão. O chefe chato. O chefe chato, chefe legal. O diretor chato, diretor legal. O funcionário bom, o jogador ruim, o jogador bom. Então, tudo isso. Então, assim, e a gente leva até as metáforas do futebol para a vida, né? Exatamente. Você tá ficando Tanto que na marca do pênalti. Muitos ex-jogadores hoje são palestrantes, né? Fazem palestras em empresas e tal, porque você traz muito do futebol para a vida e da vida para o futebol. Então, assim, agradecer o convite, parabenizar vocês pelo programa e que tenham muito, muito mais sucesso aí, que venham muito mais pessoas aqui para compartilharem essas histórias de vida aí com vocês e que Deus abençoe. E obrigado mais uma vez pela presença, pelo convite. Gratidão total, muito obrigado. Muito obrigado por ter jogado no nosso time. Fiquei chateado com o Corinthians agora. Faltou jogar um pouquinho mais. Fiquei chateado com o Corinthians depois de ouvir essa história. Mas com a diretoria que a gente está lá hoje, não tem nem para quem reclamar. Mas eu brinco assim, algo para finalizar. Alguns jogadores passam pelos lugares. E assim, positivamente ou não, você fica marcado. Mas eu sou corintiano de criança e eu consegui jogar no meu time de coração e ser campeão. Que eu fui campeão paulista em 2003, jogando, que o Kleber foi expulso naquele lance com o Reinaldo.
e eu entrei no lugar do Kleber no primeiro tempo ainda. Então, assim, você jogar pelo seu time de coração, ser campeão vestindo a camisa do seu time de coração, não tem dinheiro que pague. Então, a gente está realizado. É isso aí. Gratidão, Roger, muito obrigado. A você que esteve com a gente até agora, nossa gratidão também. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Dê likes, mande comentários, mande perguntas, mande críticas. Acompanhe a gente nas redes sociais. Não deixe de experimentar. Cajuína, nosso novo parceiro. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. Estamos juntos no próximo capítulo. Um grande abraço. Forte abraço, audiência. Compartilhe, curta e mande questões para nós.